Boa noite. Boa noite. Bom, hoje a gente vai explorar um pouquinho mais sobre o meu lugar no mundo. E o meu lugar no mundo é quando você está lá no seu trabalho e sente que lá é seu lugar. É quando a gente está com a pessoa que você ama e sente que essa pessoa habita você e você habita ela. Isso é ter o seu lugar no mundo. É você estar com seus amigos e sentir que aquele momento pode ser bem gasto com eles. É você perceber que na administração dos seus bens, tanto da organização do seu quarto, do seu banheiro, da sua casa, até da sua carteira, seu dinheiro, hoje em dia é sua conta digital, elas estão a seu serviço e não sugando você, distraindo você. Bem-vinda, boa noite. E quem não quer sentir que está no lugar certo? Quem não quer sentir que está habitando a relação certa? Então esse lugar ele começa, a gente está na filosofia sistêmica, então esse lugar começa junto de papai e mamãe. Quando eu consigo me sentir filho, esse é o lugar mais óbvio. E que quando a gente pensa pai e mãe, desde os biológicos até os outros que foram cuidadores, ou aqueles pais da boa vida, e aí tem gente que fala assim, não, mas o meu pai ele não foi biológico, mas ele é o meu pai, o outro não é, né? Então, racionalmente dá para entender essa fala, mas emocionalmente não. Porque o pai da boa vida, que é aquele pai mesmo, né, com P maiúsculo, que ficou presente na boa vida, ele só pôde nascer porque o outro deu a vida para esse filho. Então ele é o primeiro. Então, o pai e a mãe precisam ter o lugar deles e o filho precisa ter o lugar dele. E aí não basta a gente resolver na cabeça porque alguém falou. O coração rejeita algumas coisas. Por exemplo, o que eu acabo de dizer, quando eu tenho um pai do coração e um pai biológico, geralmente o coração rejeita um dos dois. E às vezes, pior ainda, a pessoa que só tem um, que é o biológico, rejeita ele mesmo. Sente ele distante, sente um monte de encrencas que já aconteceu na vida. Às vezes, o filho que não passou por todo o sofrimento que o pai passou, não entende por que o pai parece tão bobo ou burro, ou desajustado com a organização das coisas. E aí esse filho muito esperto, inteligente, entendido de relacionamentos e de finanças, se acha bem, se sente bem superior ao pai. Racionalmente, isso pode ser verificado, especialmente se o pai, por exemplo, tem problema. Não só os problemas normais, mas problemas ainda maiores. E às vezes até problemas psicossomáticos severos. Como um filho que se vê melhor que o pai em algumas coisas, vai conseguir sentir que aquele pai é maior que ele e pode cuidar dele. Como um filho que ouviu uma vida inteira falar mal do próprio pai, vai conseguir olhar para esse pai e respeitá-lo como autoridade, como alguém que realmente estabelece limites na minha vida e me põe em segurança. Então, a gente percebe que na prática é fácil entender o seu lugar, mas não é fácil sentir o seu lugar. E não depende só de uma boa reflexão. Depende de muitos exercícios práticos de vivências e a constelação ajuda muito nisso, mas depois da constelação começa a vir, por isso que a gente fala, o trabalho do Bert inicial, ele falava que era um trabalho das consciências, porque primeiro você toma consciência da lei do amor, e aí vai colocando ela no seu dia a dia, e aí parece que a gente está criando regras para ser uma boa pessoa sistêmica, né? E funciona assim no início. Depois a gente começa a entender, como você perguntou na última, né, reunião nossa, que as regras elas não são inquebráveis, elas não são rígidas, elas dependem de toda a circunstância e necessidade do momento de pai e filho, de mãe e filho. Então, sentir o seu lugar no mundo. Vamos complicar um pouquinho mais. Se você é filho único, tá fácil. Seu lugar de filho é único.
quando eu falo de lugar no mundo. Porém, a gente aprende virtudes sociais, né, habilidades sociais, quando a gente não está sozinho. E um filho que é único, ele está sozinho. Ele tem a mãe e o pai. E a mãe e o pai. E a mãe e o pai. Quem é mãe e pai sabe o como é cansativo. Se é a única possibilidade para um filho. É cansativo. Eles fazem. O amor de mãe e pai é indiscutível. Eles falham, óbvio. São pessoas reais que têm suas necessidades. E chega uma hora que eles precisam impor limites para poder se cuidar também. E isso é bom para todo mundo. Mas quando um filho tem um irmão, então tem habilidades sociais que são desenvolvidas de uma maneira mais rápida do que um filho que não tem irmãos, tá? Mais rápida não significa que o filho único não vai aprender. Pelo amor de Deus, tem muito filho único que é maravilhoso e sabe o seu lugar no mundo. E tem habilidades sociais. Mas é na convivência com os primos, é na convivência com os amiguinhos, na escola, na igreja, nos ambientes sociais que ele vai desenvolver isso. Agora, eu tenho lá o meu irmãozinho todos os dias, eu divido cama, eu divido prato, eu divido lanchinho, eu divido pensar na compra do mês, quando eu vou ajudar pai ou mãe, quando eu vou guardar as coisinhas no armário. Então, a prática familiar vai nos ajudando a sentir o nosso lugar no mundo, especialmente ao lado de um irmão. E aí, quando eu sou muito mais inteligente que o meu irmão mais velho, voltou o nosso velho problema. Um irmão bem desenvolvido que é mais novo, ele vai se sentir melhor do que o mais velho. E aí a gente tem uma questão de precedência e prioridades. Nós distinguimos essas duas coisas quando falamos da hierarquia, né? Aqui, no meu lugar no mundo, hierarquia importa, né? Então, o mais velho tem precedência. Às vezes vai acontecer o contrário, porque o mais novo sempre tem prioridade. Se eu já tenho 1 ano, geralmente é assim que acontece. Deu 1 ano do primeiro filho, chega o segundo, quem precisa mais? O segundo. Não que o primeiro consiga, com 1 ano de idade, ficar bem sem a mãe. Não vai. A gente vai ter que dividir, vai ter que achar uma amiga, uma babá, uma avó, vai ter que... um negócio, um manejo ali, né? Mas, sim, o mais novo precisa mais. Aí passou 3 anos, veio mais um. Quem tem prioridade? O mais novo. O mais novo sempre tem prioridade. E isso exerce uma força sobre ele que vai gerar a tendência de ele ser quem cuida dos pais no final. Cuidar não significa morar junto, pagar as contas, etc. Mas pode acontecer isso. Agora, fazer isso sentindo-se filho é outro desafio. Porque a gente internaliza que quem dá são os pais, quem recebe são os filhos. Se houve um bom dar e receber, no final vai ser muito fácil o filho ajudar os pais sem confundir as coisas. E também os pais, sem confundir as coisas. Mas se foi difícil, e geralmente a gente pensa que é difícil para os pais. Geralmente é a dificuldade dos pais que gera a dificuldade dos filhos. A mãe que foi mãe muito cedo, ou que teve outra família antes, ela vai ter dificuldade com o filho da outra família? Claro! Com o último filho, nossa, eu já tive 1, 2, 3, agora vem o 4, vai ter dificuldade? Claro! Claro que vai. Quando a gente fala em olhar para a vida, tudo aquilo que parece dar trabalho, some. Porque quem olha para a vida gosta de trabalhar. Gosta de cuidar da vida. E aí a gente percebe que quando a gente está ficando malzinho, as coisas começam a ficar pesado. Levantar da cama é pesado, fazer comida é pesado, tomar banho é pesado, cuidar da vida é pesado. E se a gente não reage e começa a adaptar, não precisa ser perfeito em tudo, a gente começa a ir para a morte. Não importa a idade. Tem filhos muito pequenininhos, como eu, que tinha dor na coluna. E no sistema, a minha dor na coluna mostrava o quanto eu me sentia. Lembra que filosofia sistêmica é sobre fenomenologia, sentimentos.
A gente não está falando de uma avaliação médica, a gente não está falando do rigor da idade, a gente está filosofando em cima daquilo que simplesmente acontece com o corpo. Então, uma criança, o que justifica a dor na coluna de uma criança saudável? Bom, no meu caso, se justificou pelo meu sedentarismo. E essa dor serviu para eu correr atrás, né? E fui muito bem orientado, mas demorou mais de 20 anos para essa dor sumir. Muito trabalho. E aí, quando eu constelei, a dor que eu carregava na coluna era a dor de me sentir responsável por todas as cargas existenciais difíceis do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, que eu não sabia que eram irmãos ainda. E aí vem mais uma dúvida bastante interessante. Osvaldo é a minha irmã mais velha, a outra que vem depois dela, a segunda. O Osvaldo é o terceiro. E eu pensava que eu era o terceiro de 3, até que eu fui descobrir que eu era o terceiro de 5. Aí, tentando entender o meu lugar no mundo, a partir da consciência da lei sistêmica, eu fui contar então eu sou o terceiro da minha mãe e o terceiro do meu pai. Se esses dois aqui fossem antes, seria complicado, porque seria só do meu pai, provavelmente, porque foi ele quem teve filhos, né? E aí eu seria o quinto? Ou seria o terceiro da mãe e o quinto do pai? Racionalmente é o correto a se dizer. Só que, fenomenologicamente, essa distinção só importa para entrar na encrenca do pai e da mãe. Ah, porque meu pai teve 2 filhos antes, e minha mãe, com ele, 3 filhos. Aí parece que meu pai é mais sem vergonha do que a minha mãe. Olha que dinâmica que tira, né, a força do filho que é terceiro ou quinto. Graças a minha mãe eu sou terceiro. Graças a meu pai eu sou o quinto. Qual é o meu lugar? Eu ocupo 2 lugares? Racionalmente, sim. Fenomenologicamente, eu não tenho meio irmão. Eu não posso sentir o meu irmão pela metade. Ou eu sinto ele, meu irmão, ou eu não sinto. Então, nesse sentido, fenomenologicamente, eu sou o quinto. Sabendo que sou o terceiro da mãe. Mas eu sou o quinto. Porque eu tenho 5 irmãos. Eu não tenho 3 e 5. Eu tenho 5 irmãos. Acabou. Aí eu posso me sentir inteiro e me empoderar do meu lugar. E muitas vezes o terceiro vai ser interessante para mim também. Mas o meu lugar é de quinto. Isso tira um peso do corpo de querer ocupar 2 lugares. Então isso acontece muito, 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 muito. Também acontece quando a gente fala de excluídos. Aquele que foi embora, aquele que não foi conhecido, aquele que foi abortado, aquele que foi perdido sem que a mãe nem tenha percebido. O corpo sente? Sente. Mas e aí? Se eu tenho essa informação, que às vezes vem por uma dinâmica fenomenológica, e a minha mãe não reconhece, o que é que está certo? A experiência terapêutica ou a consciência racional da mãe? Bom, racionalmente, a consciência racional da mãe é o que serve. Eu não posso ir num médico, por exemplo, e me perguntar quantos filhos sua mãe teve? E aí eu falar sobre aqueles que eu vi na constelação. Não, biologicamente a minha mãe vai pôr aqueles que ela racionalmente sabe que apareceram lá nos exames do hospital. E geralmente, nessas situações, quando eu falo o número que esse filho é, né, digamos que são 3 e aí teve um 4º aborto que não é reconhecido, o corpo não fica em paz, não relaxa. Nem o corpo da mãe, nem o corpo do filho. E aí começa um monte de confusão. Confusão é sinal fenomenológico de que ainda não achei o meu lugar. Não achei. E aí, para evitar, a gente sempre vai pelo racional. Então, eu sei que a minha mãe e meu pai tiveram 3, depois de mim houveram 2. Então, eu sou o terceiro, pronto. O 5 foi muito difícil para eu absorver, porque esses 2 foi muito difícil na história da minha família.
lidar, estar juntos, sentir juntos. Tem o destino deles que é muito difícil para todos nós, eles foram assassinados. Então, eu comecei, na minha prática, a receber uma ênfase desse número 5. E são coisas pequenas que conversam com a gente no dia a dia. Na época foi uma nota de R$5 que aparecia para mim, toda semana rasgada no meio. Do tipo, não tem como não notar. Quem que não se preocupa com uma nota de dinheiro rasgada no meio, né? E era sempre de R$5. E tem várias outras coisas que vão conversando com a gente. Aí, então, o meu corpo conseguiu se integrar a esse número e eu me sinto muito mais completo. Eu não preciso mais pensar na dinâmica da história dos meus pais. Eu sou o terceiro de 5 irmãos. Isso já está muito limpo no meu coração. Quando que isso entrou? Numa constelação e depois nessas confirmações que a vida vai nos trazendo naturalmente, sem se esforçar, até o corpo integrar. Quando o corpo integra, para de aparecer. A gente para de associar. E aí cada um de nós tem um tipo de inteligência. No meu caso, as questões com o dinheiro, a abundância e o lugar eram muito importantes, então apareceu no dinheiro rasgado. Outras pessoas vão aparecer de outras formas, vão aparecer na vida emocional, vão aparecer em sonhos, vão aparecer em comida, né? O fenômeno fala com cada um de acordo com o tipo de inteligência que é mais aflorado na pessoa. Então, quem é mais intuitivo vai sonhar mais, vai ter ideias e criatividades que vão levar para isso. Quem é mais sensível, então vai vir situações emocionais ligadas a isso. Quem é mais fenomenológico, nesse caso o meu foi fenomenológico, vai ter coisas que vê e associa, né? Objetos, coisas mais simbólicas, os símbolos também no fenomenológico, e que mexem com os sentidos, audição, visão, tato, gosto. E quem é racional, então vai vir em processos em que você precisa pensar, né? Geralmente uma pessoa fora do seu lugar pode ter muita dificuldade com matemática. Muita. Você tem? É quando você fica na confusão, se é 3 ou 5, sabe? Aí não dá. Quem é o último? Você nunca sabe, porque o corpo não sente. Aí a sua razão ela fica propensa a contar verdades das quais você não consegue ter certeza nelas. E deveria, né? Aí a gente fala que o símbolo da certeza, da segurança, geralmente vem da masculinidade. E masculinidade, vamos pensar no pensamento winnicottiano, pode vir da mãe, como pode vir do pai. Aqui, o fenômeno sistêmico, eu posso considerar proveniente do pai. E aí esse pai pode ajudar a fazer isso, mesmo quando ele mesmo, às vezes, também tem essa dificuldade. Claro, uma pessoa normal, que também pode ter as suas confusões sistêmicas de lugar no mundo, mas aí pai e filho vão se ajustando mutuamente. Pela necessidade do filho, o pai ganha uma força para conseguir ajudar o filho a encontrar o lugar dele. Os dois encontram juntos. Posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Essa questão aí que você falou, que você abordou aí das questões de meio-irmão, né? Isso. Eu tenho um bocado aí, sabe? Você tem um bocado? Tem. Aí quer dizer, isso é considerável no consciente, no inconsciente? Como é que funciona isso aí? É considerado, e mesmo que seja numeroso, aí a razão fica, fica cheia e tensa, mas assim, a verdade é que o corpo não desiste de nada, ninguém fica de fora. Então, o meio-irmão é uma confusão para ajustar as responsabilidades dos pais, e os filhos acabam envolvidos nisso, mas a verdade é que ou é irmão ou não é. Até o irmão adotivo que não é biológico, ou é irmão ou não é. Se é irmão, então é irmão. Acabou. Entendeu? Então, seus meios-irmãos são meios-irmãos para a conta dos seus pais. Para a sua conta, são seus irmãos. Acabou. Eu tenho tantos irmãos. Eu sou tal filho de tantos irmãos.
E aí, às vezes, mesmo assim, quando você não se sente em paz, é porque às vezes tem segredos, às vezes acontece. Se você tem irmãos, meio-irmãos, pode ter um irmão não assumido, um irmão... E aí, qual é o meu número? Olha, na verdade, eu tenho condições de saber que somos, sei lá, 7. Mas é provável que sejamos mais. Quando você não consegue ficar em paz sobre o seu lugar no mundo, você pode fazer alguns exercícios sistêmicos de saber esse mais. E não vamos neurotizar para a constelação não virar um laboratório de sensibilidade que deixa as pessoas parecendo doidas, assim, sabe? Cada dia você descobre um número diferente e depois você não sabe que número de irmão você é. Então, assim, em que lugar eu me sinto melhor? Aí a gente às vezes faz um exercício de colocar objetos assim no chão que vão representar a quantidade de irmãos que eu sei que eu tenho. Tanto os irmãos em comum pai e mãe, quanto só por parte de mãe, quanto só por parte de pai. E tem gente que tem que pensar nos quanto também só por parte de pai biológico, só por parte de mãe biológico não, adotivo, só por parte de mãe adotiva, porque os filhos deles necessariamente também contam como irmãos, né? Então, depois que eu coloco o número dos que eu tô sabendo, eu olho para aquele número, para aqueles objetos e vejo se eu me sinto em paz ou se eu me sinto ansioso. Respiração, peito, garganta, né? Geralmente são os fenômenos. E aí, se eu fico ainda ansioso, eu coloco mais. Se eu colocar e piorar, eu tiro. Mas se eu colocar e só continuar a sensação, coloco mais até eu me acalmar. E aí eu vou considerar que esses que eu não sei, eu coloquei para testar o meu corpo, é só um exercício terapêutico. Hoje a gente estava debatendo, né, as fontes de pesquisa da filosofia sistêmica, sempre fazem uma ressalva sobre não ser um teor científico. Não é e não precisa ser. É filosófico e é terapêutico. Filosofia é vida. Então, ali é um exercício para acalmar o meu corpo. E aí, eu posso olhar para aqueles que eu coloquei a mais e que acalmaram o meu corpo e dizer, se isso são segredos dos meus pais, eu deixo com eles, eu respeito, me retiro e tomo só o meu lugar. Aí você olha para aqueles lugares da consciência, vê onde está o seu e pisa nele. E olha para todos, inclusive para os secretos, e diz, esse é o meu lugar. Pronto. Ali, se eu ficar tentando impor para alguém essa verdade terapêutica, eu estou desrespeitando o processo de segredos, eu estou desrespeitando, às vezes, o processo de negação dos meus pais, e isso me tira do lugar de filho. Não vai adiantar nada eu entender meu lugar e não ficar no lugar de filho. Pronto. Legal. Eu também quero. Sim, uma pergunta, qual é? No caso, meu pai, se ele se sente fora do lugar dele, como que eu posso me sentir filha? Sim. Você vai procurar o seu lugar de filha e confiar que o seu pai busca o lugar de pai dele. E muitas vezes o que acontece quem vem numa constelação é que nem sempre o passo do filho é o mesmo do pai. Às vezes o pai vai mais rápido que o filho, às vezes o filho vai mais rápido que o pai, às vezes o pai nem vem, só o filho que dá passos. A gente só precisa confiar que o sistema, ele funciona necessariamente junto. O sistema inconsciente, o campo. Então, quando você procura o seu lugar de filha e desiste, porque a gente tem que desistir. O amor cego, ele quer. Você não vai impedir nunca o amor cego de querer salvar o pai e a mãe. Nunca. Isso é é a essência do ser filho, tá? Salvar, corrigir, consertar ou opinar, o amor cego quer. Aí a gente precisa resistir a esse amor cego que é natural pra gente e tentar olhar só para o próprio amor, só para o próprio lugar. Isso eu posso dizer que eu exerci muito, especialmente diante da minha mãe. O meu pai era um homem muito manso, né, já falecido. Mas a minha mãe é uma pessoa ela tem tudo sob controle. E ela tem um sistema nervoso bastante alterado para conseguir executar essas coisas. Então ela comanda, e se ela sente, ela solta mesmo, e
E aí a gente vai se submetendo. E às vezes eu queria que ela percebesse algumas coisas que eu comecei a perceber. Só que se eu fosse tentar ensinar para ela, eu saía do lugar de filho. Não é errado, mas tira a força. Então quando a gente vai fazer algo que parece certo, mas tira a força, porque tira essa precedência dos pais, a gente só desiste. Só desiste. Eu vou tomar o meu lugar de filho e se o meu pai quiser, ele vai tomar o lugar de pai dele. E se ele não quiser, é porque ele ainda está precisando sentir-se filho para os pais dele e convidando as pessoas para tomar esse lugar. Só que eu não posso cair nessa cilada. Então eu, de alguma maneira, me afasto respeitosamente e deixo os outros caindo na cilada. Sempre dá ruim. Sempre dá ruim. Dá briga, dá desentendimento, é arrogância e assim por diante. Quando o pai vai conseguindo achar o lugar dele de filho, naturalmente ele começa a enxergar melhor os próprios filhos. Então, quando é que o pai finalmente toma o lugar de filho e consegue ser o meu pai plenamente? A resposta não é da minha conta. Porque se eu esperar essa resposta, eu vou ser orgulhoso a ponto de achar que eu preciso ser perfeito para ter um filho. Ninguém é perfeito para ter um filho. Ninguém tomou suficientemente pai e mãe para fazer tudo funcionar perfeitamente. Não. Cada um de nós tem um desafio. Você fica com o seu. E confia que o seu pai e sua mãe, que conseguiram conduzir a tua vida até hoje, do jeito deles, às vezes falhando, às vezes acertando, eles vão continuar conduzindo a própria. Aí, para isso, você precisa conduzir a sua. Aí a gente pode pensar o seguinte: toda vez que eu estou no amor cego, tentando salvar, sustentar meus pais, ou forçá-los, empurrá-los para um processo de cura, às vezes é conveniente, tá? Não é uma regra geral, não. Mas toda vez que eu estou fazendo isso, e isso parecer uma forçação de barra, aí eu vou perder o meu lugar de filho, eu estou sustentando o elo que deixa todos nós, cada um, fora do seu lugar. Então, eu posso imaginar que só o fato de eu desistir e sair, eu já não sou mais um dos que sustenta. O sistema inteiro se arruma sem eu falar nada. O mais difícil para mim, quando eu estava numa escola que eu saí, foi olhar para alguns alunos e perceber que eu não podia salvá-los. E eu queria muito, 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 muito. E eu me desdobrava para fazer o melhor que eu podia, só que eu fazia mais do que eu devia. E dava ruim. Quando eu comecei a entender isso e comecei a deixar de um modo respeitoso, não leviano, mas respeitoso, eu vi esses alunos se desenvolvendo. Porque eu tomei o meu lugar e eles podem tomar o deles. Isso é tão lindo. Por isso que eu gosto da pedagogia sistêmica. Eu acho que todo o constelador devia também fazer o curso de pedagogia sistêmica, porque ela é muito mais incisiva nos detalhes do que a constelação. Por conta da postura. Da postura. Ela fala, ela esmiuça justamente a postura. E é muito mais poderoso do que eventos pontuais terapêuticos, né? A constelação, ela faz uma transformação incrível, violenta dentro de nós. Mas é o reforço postural que faz o movimento se concretizar. Às vezes todo ser humano ele tem ciclos fenomenológicos, emocionais. Aí a gente vai lá no céu depois que faz uma terapia, né? E fica bem, sai forte. Pode ter certeza, a tendência é decrescer de novo para voltar. Agora, uma vez que você você consegue voltar. Essa é a diferença quando você faz uma constelação. Você retoma a sua postura interna. Mas quando você está, então, sabendo sobre práticas, estudando melhor isso, você faz isso muito mais rápido. A gente gasta uma vida tentando elaborar pequenas coisinhas da nossa história. Pequenos traumas, às vezes grandes traumas, mas que custaram o que da nossa vida? 10 segundos? 2 segundos? Às vezes 10 minutos, a maior das tragédias, sabe? E aí vai gerações de... Me veio a Jeane na cabeça, então você quer dizer que o meu lugar não depende do outro,
o meu lugar eu posso tomar, porque assim que eu nasci, ele existe. Então, o outro, ele pode continuar bagunçado no lugar que ele escolheu. O meu é só eu que posso tomar. E quando você toma o seu lugar, você sai da frente para ele enxergar o dele. Aí depende dele, mas ele começa a enxergar. Aí é que é o legal. Exatamente isso. Estar no seu lugar e permanecer ele, resistindo o desejo de salvar, de curar, de cuidar, de reformar, de mudar, gera força para todo mundo. E acaba com muitos transtornos. Você pode ver grandes tragédias em família moram no fato das pessoas insistirem em algo que já deu errado. A partir do momento que você começou a apontar uma faca para o seu marido ou para sua esposa, deu errado, vai embora. Eu sou totalmente contra a separação, viu? Fique claro. Mas é uma opinião moral minha. Fenomenologicamente, muitas vezes é a verdadeira solução. Quantas vezes já apareceu em constelação sobre a separação e eu fiquei angustiadíssimo, porque é uma regra moral minha. Mas a gente mostra o que tem que ser mostrado e isso dá força para quem vem buscar ajuda. E não é assim que uma constelação mostra e a pessoa vai lá e separa. Não, a pessoa sai fortalecida. A decisão racional dela é só ela que vai pagar por isso. Imagina que o constelador vai ser responsável por uma união sacrificial ou por uma separação. E depois a pessoa nunca mais casa na vida e ainda olha para o constelador e fala, foi por causa de você. Né? Então é isso. A constelação ela é para adultos justamente porque a pessoa tem que se sentir responsável pelas escolhas da vida dela. E ser responsável é isso, olhar para o difícil e o fácil e saber o que fazer com aquilo. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que ela era o segundo filho. Então, essa pessoa, ela fez 5 faculdades, começava 2 anos, mudava de faculdade, mudava de cidade. Então, a cada ano estava pulando de galho em galho nessa parte profissional. Até que um dia a mãe contou que antes desse segundo filho teve uma gestação que perdeu o bebê com 6 meses já avançado, mas era algo que não se falava. Então a pessoa se formou, aí teve um emprego já de longa data, trocou de cidade, emprego e hoje, né, faz já mais de 10 anos, ou seja, se estabeleceu. Encontrou lugar no mundo. Assim que percebeu que não era... Continua falando que é o segundo, mas a alma entendeu que é o segundo vivo. Isso. Mas que existiu alguém antes. Isso. Tem 2 antes dele. Aí tem uma coisa legal pra gente considerar. O tempo que o luto permanece num corpo, ele às vezes gera resultados muito difíceis. Eu conheço pessoas que perderam o desejo sexual porque viveram o luto muito prolongado. E são de abortos anteriores, tudo. Então, cada um vai elaborar de uma forma. Cada filho vai elaborar de uma forma. Não necessariamente alguém que perde alguém vai causar isso, sabe? Mas, assim, a resposta ela é fenomenológica. Você vê acontecendo e pode ser sim por causa daquilo. E aí, na hora de resolver, algumas coisas como o lugar no mundo a respeito de hierarquia, trabalho, identificação profissional, isso é uma alteração que ela é bem nervosa, é emocional. Então, geralmente, ao tomar consciência, passa. Às vezes, algumas psicoses até, de gente que precisa de remédio para ajudar a sobreviver àquelas alterações ansiolíticas, de repente fica sabendo do seu lugar no mundo e elas vão embora também, tá? Agora, tem outras que já pagam um preço maior e aí não adianta. Ou é remédio ou é realmente estratégias para contornar o que já foi feito. Agora, na sensação de completude e felicidade muda tudo. Dentro daquilo que eu posso, não posso mudar, na minha estrutura biopsíquica, emocional, a sensação de que agora eu posso seguir em frente, isso muda. É isso.